Essa é a ideia, falarmos nesse tempo sobre esperança em tempos de crise. Mas hoje à noite o nosso tema vai ser esperança em crise. Esperando que você entenda que a crise também pode atingir o seu coração em relação às coisas que vão se passando. E para inaugurar essa nova série, eu convido você a abrir a sua Bíblia, por favor, para o texto da primeira carta de Pedro. Vai ser o texto que orientará nossa reflexão nessa noite. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, e nós vamos ler os versos de 3 até 9. Eu peço que você acompanhe a leitura. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança. Para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, não se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais. Nisso exultais. Nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pois, sem tê-lo visto, vós o amais. E sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória, alcançando o objetivo da vossa fé. Qual é o objetivo da vossa fé? A salvação da vossa alma. Que o Senhor nos abençoe na meditação desta palavra. E gostaria de começar perguntando para você: o atual cenário do Brasil, do mundo, inspira esperança ou insegurança? Então, vou lhe dar 1 hora para você comentar com a pessoa ao seu lado. Fica à vontade. Se você é namorado, noivo, esposa, brigou antes de vir para cá, está brigado, pode mudar de lugar para que você possa interagir melhor com outras pessoas. Brincadeira, não faça isso não. Resolva agora. Alguém brigou, quer uma oração? Já vi. É claro, nós vivemos um momento de crise. Mas é interessante como também vivemos um momento de crise na esperança, na maneira como as pessoas estão olhando para a sua própria vida, para a sua realidade, para o seu contexto. São muitas pessoas que estão tendo no seu coração não mais uma crise que vem de fora para dentro, mas agora uma crise que brota de dentro para fora. Aquela esperança, a última que morre, parece que não é mais encontrada. Ela não morreu, mas ela se mudou do coração de muita gente. Foi embora simplesmente. Onde estava a esperança que estava aqui? E dentre muitos pensamentos e maneiras de lidarmos com a crise da esperança, eu gostaria de convidar você a meditar em duas maneiras, pelo menos.
a visão de ordem secular sobre como tratar a crise da esperança e a visão bíblica de como tratar essa crise. Você vai perceber que eu vou empregar menos tempo falando sobre a crise secular, que a gente já conhece muito bem. Só vou nominar algumas correntes de pensamento que estão ao nosso redor, para que você possa identificar essas ideias na boca dos seus colegas de trabalho, de escola, na hora do cafezinho, sentado no metrô, quando você troca ideia com alguém, visitando um cliente, e aí, de repente, ele compartilha algo sobre esperança, você vai ver nessa primeira parte. E vamos empregar mais tempo olhando qual é a visão bíblica, a resposta de Deus para a crise da esperança hoje. Muito bem. Você vai perceber que muitas pessoas têm tentado excluir da vida humana, e essa é a primeira vertente de pensamento que eu quero olhar com vocês. Excluir da vida humana a necessidade da esperança. E mais do que isso, a necessidade de um Deus que intervém em meio à crise. Não precisamos de esperança, também não precisamos de Deus. Estão jogando essa ideia no lixo. Há tantos anos de religiões no mundo e nada está mudando, está só piorando. Bom, tudo bem, eu poderia falar isso também em relação à filosofia, à medicina, à administração, às investidas para debelar a fome do mundo. Muitas coisas. Outra ideia forte que surge também é a ideia de que a esperança está ligada a momentos de felicidade. Então é comum você ouvir alguém dizendo, olha, esse negócio de esperança, tal, eu espero momentos de alegria, de prazer. E é aqui que a esperança se consome, é nesse momento. Então você vive aquele momento e acabou. Degusta aquilo, fica feliz, enche o coração, festeja, porque quando acabar, a esperança vai embora também. Agora, esse é um pensamento da época dos romanos, para você ver como é antigo. Outros têm dito que o objetivo final não é aquela esperança da bem-aventurança em alguma outra dimensão de existência, mas, concordando com os romanos, a felicidade nesta vida já não é mais um momento de prazer, mas a gente busca, tem a esperança em que vamos encontrar um oásis para nós mesmos no meio desse deserto relacional que está ao nosso redor. E eles complementam, não existe nenhuma necessidade de olharmos para qualquer outro ser superior para alcançar a nossa felicidade. Quem sabe, faz a hora. Isso é velha também, hein? Outra ideia trabalha com a proposta de abandono da esperança. E dizem que essa é a primeira condição para qualquer tentativa séria de você superar os obstáculos que a vida apresenta para você. Jogue fora esse negócio de esperança. Você tem que ser objetivo, vai trabalhar. Pare de mimimi. E manda a brasa. Outros dizem que, bom, eu poderia ter esperança, mas a mortalidade põe essa esperança em xeque. Na verdade, ela é a anti-utopia por excelência. Como se a esperança fosse uma utopia nessa vida. Bom, ninguém sabe se amanhã vai estar vivo. Então, só por isso já fico sem esperança nenhuma. Estou aí malhando, tal, mas de repente... Outros dizem que a esperança não passa de uma emoção, de uma paixão irracional. Por isso ela precisa ser tratada dessa forma. Quando surgir no seu coração,
curta. Oh, que legal, hoje eu me sinto esperançoso. Ponha lá o seu smile, no seu WhatsApp, nos seus perfis da internet, sorria. Hoje eu estou cheio de esperança. Daqui a pouco essa emoção pode passar e você ficar na mão novamente. É um sentimento involuntário. Agora, a religião também colabora com um certo escapismo, quando se considera a questão da esperança. Alguns religiosos dizem que a grande e bela esperança nos remete unicamente ao além, após a morte. Então, pense no céu, irmão. No céu você não será assim, então... Bom, eu ia dar um adjetivo para você, mas... tão feio. Você vai ser perfeito. No céu... Tal. Bom, essa foi uma ideia lançada por Platão, para você ver como a coisa é antiga. Né? Mas a questão é que, para onde você olha hoje, essas tentativas de definir ou excluir a esperança têm se mostrado ineficazes no trato com a própria vida. Não têm trazido pacificação para dentro das pessoas. Quer um exemplo? Comece a conversar com as pessoas sobre morte. E aí, qual é a reação delas? Sobre tempos de escassez. Coloque essa pessoa num contexto de escassez, de aparentes incoerências da vida, de provações, sobre a imperfeição que aprisiona a alma. Como é que as pessoas se sentem? Você vai perceber que todas essas propostas acabam por desertificar o coração da gente, embotar a mente, não dão resposta nenhuma. Simplesmente você precisa levantar a cabeça e olhar para frente. E aí talvez surja do murmúrio do coração alguma palavra como essa assim: "Ei, seja o que Deus quiser." Vocês têm sentido isso também? Nas conversas que vocês têm tido, nos jornais que vocês leem? Diga um pouquinho, converse um pouquinho com a pessoa ao seu lado, por favor, para que eu tome aqui uma aguinha. Muito bem. Então, do que é que nós precisamos, finalmente? E aí quero convidar você a observar como é que a visão bíblica responde a essa pergunta. E quero que você leve uma frase para casa, para que possa colocar na sua mente, no seu coração, no meio do seu livro preferido, atrás do controle da televisão, ou do seu celular, sei lá, na abertura do celular, que a esperança do discípulo se realiza em Cristo. A esperança do discípulo se realiza em Cristo. Será que você poderia repetir para ouvir se essa frase está boa? Por favor. Muito bem. Essa é a visão, é a proposta da visão bíblica. Essa esperança se concretiza e muda o entendimento do discípulo em relação ao que seja passado, presente e futuro. Quando essa pessoa decide entregar a liderança da sua vida a Cristo. E é assim que nós vamos encontrar a visão bíblica, queridos, a partir do contexto e dos ensinos da passagem que começamos a nossa meditação lendo. Eu convido você para voltar para lá. Vai perceber que Pedro escreve, no contexto da carta, para pessoas da região da Ásia Menor, Turquia, ali, esse lugar hoje. Pessoas que, como nós, estavam vivendo situações de pressão social, de dificuldades espirituais, de sofrimento físico,
mental, até psicológico. Irmãos nossos, passando por essa mesma dificuldade. Irmãos que estavam encarando a crise da sua própria esperança. E então, diante dessa realidade, essa mensagem chega para aqueles irmãos como uma forma de incentivo, de um fortalecimento. E Pedro faz isso evocando verdades espirituais que aqueles irmãos e nós hoje não podemos esquecer quando o assunto é esperança em crise. E aí Pedro relembra aos seus leitores, a partir do verso 3, acompanhe por favor, duas ações misericordiosas de Deus em favor daquele que escolhe colocar a sua esperança em Cristo. Ele começa dizendo que Deus é bendito. Aqui não é uma evocação. Deus seja louvado. Não, aqui é uma declaração a partir da língua original, o grego que foi escrito esse texto. Deus é bendito e abençoador. E manifesta a sua misericórdia, tomando duas decisões em meio à história da nossa vida, que podem sim gerar alegria na mente e no coração daquela pessoa que deseja lançar o seu olhar para Ele em meio às dificuldades. Pedro diz, Deus, irmãos, nos faz nascer de novo. Ele nos regenera. Mas não é só isso. Deus também nos resguarda no sentido de uma proteção com um poder ativo. Relembrem isso, queridos. E eu gostaria de explicar a vocês o que significa cada uma dessas ações e como aqueles irmãos as receberam em meio à crise da sua esperança e como nós hoje podemos ser incentivados a voltar a ter um fogo na alma quando ouvirmos e entendermos essa palavra. A primeira ação misericordiosa de Deus é regenerar. Estamos nos versos 13 e 4. E é interessante, queridos, que a visão bíblica mostre que o referencial dessa esperança é o poder demonstrado por Cristo sobre a morte. Observe aí o texto bíblico. O fato de Jesus ter vencido a morte traz à pessoa que escolhe colocar sua esperança nele esse nascimento novo e principalmente a libertação da prisão do entendimento da vida por meio da morte. O que significa isso? Pela morte, essa esperança da visão secular entende a vida como um período de tempo que vai se desgastando e que, por fim, acaba. Não é assim que muitos entendem a vida. A esperança é a última que morre. Então, a morte é o final de todas as coisas. Quando Cristo vence a morte, morrendo na cruz, ressuscitando, quando Ele vence a morte, Ele muda o foco de entendimento da vida, que antes era a partir da morte e agora é a partir da eternidade. Não mais da limitação do tempo. Então, o que Pedro está dizendo é o seguinte, irmãos, em meio ao sofrimento, lembrem-se de que Deus, por sua misericórdia, os regenerou para uma esperança vivente. Viva para sempre, mas viva agora numa nova definição de visão da vida. Não mais pela morte, mas pela eternidade. E essa esperança viva testemunha em nós a realidade do novo a cada dia, mas também daquilo que é perene, que dura para sempre.
Então, um crente de verdade, um discípulo, uma pessoa que escolheu depositar a sua esperança nas mãos de Jesus, em Cristo, ele começa a perceber a vida de uma maneira bem diferente. Entende que as decisões que são tomadas aqui, as prioridades que ele assume para a sua vida, os compromissos espirituais que ele desenvolve, estão ligados num fio que não acaba na morte. Como se a morte fosse uma entrada no seu closet para mudar de roupa. É exatamente isso que significa para essa pessoa. Cristo venceu a morte. Por isso eu não vejo mais a vida e não meço a vida pela morte, mas meço a vida pela eternidade em Cristo. Para mim isso muda tudo. E para você? Mesmo quando eu fechar os olhos nessa realidade, a minha realidade continua. Louvado seja o seu nome. Ainda serei Átila nessa outra dimensão. Não sei se terei o bigode para continuar com o meu sinal de surdo, mudo, né? Mas serei eu. E você será você. Quando você escolhe colocar a sua esperança em Cristo, o foco da vida, da maneira como se entende a vida, muda completamente. A esperança do discípulo se realiza em Cristo. Mas, além de ter mudado o eixo referencial desse entendimento da vida para a eternidade, a pessoa que escolhe colocar sua experiência ou sua esperança em Cristo tem garantida uma outra coisa. Observe o verso 4, por favor. Poderia me dizer qual é a garantia que temos no verso 4? Pode dizer. Temos uma herança, garantida uma herança, e as características dessa herança são impressionantes, queridos. Irmãos que estavam lá lutando pelo arroz e feijão, são relembrados que eles têm uma herança dada por Deus. E Pedro descreve que tipo de herança é essa, com 3 adjetivos fortíssimos. Ele diz que essa herança é intocável pela morte, ou seja, agora ela existe e continuará existindo depois que eu sair desse plano para outro. Ele diz que essa herança impenetrável por qualquer mal não pode ser alcançada por mal nenhum, onde traça nem corrói. Isso mesmo. E ele diz também que ela não pode ser alterada pelo tempo. Essa herança não pode ser gasta. Ela continua íntegra o tempo todo, por toda a eternidade. Olha só que segurança põe no coração daquele que estava vivendo uma crise de esperança, não é verdade? Ô filho, você não é pobre, você não é necessitado, você tem uma herança que Deus lhe deu. E ela está definitiva e perfeitamente guardada nos céus, longe desses efeitos da inflação, do descaso, dos presidentes e presidentas. Está longe disso. Então, essa noção de transitoriedade de riqueza e pobreza é confrontada pela herança que não pode se gastar, que não se perderá e que vai durar para sempre. Aleluia. E essa é a esperança que permanece em meio à crise. A esperança do discípulo se realiza em Cristo. Já a segunda ação de Deus em favor daquele que escolhe colocar a sua esperança em Cristo é esta: resguardar. Estamos no verso 5. Observe o início do verso 5, sois protegidos.
Aí no texto original, a função desse verbo, na verdade, é substantivada. Quando se faz isso na gramática grega, quer-se denotar não só uma característica passageira, mas algo que é cotidiano, diário, o caráter de algo ou de uma pessoa. É o caso aqui. A tradução literal deveria ser o guardado. O discípulo é o guardado, é aquele que constantemente é guardado por um poder que é o poder dinamizativo de Deus. O que significa isso? Pedro está falando para aqueles irmãos em crise de esperança: olha, o Senhor abriga vocês, guarda vocês com cuidado, o Senhor está defendendo vocês. Cobre vocês que escolheram colocar sua esperança nele com o seu amor profundo. Protege você com a sua graça e a sua misericórdia. Por isso, aquele que escolhe colocar sua esperança em Cristo habita verdadeiramente no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aleluia. Até chegar um momento, como Pedro nos fala aqui nesse texto, que ele vai poder degustar pessoalmente a revelação total do plano do amor do Senhor, que foi seu sustento em meio à crise de esperança. Por isso, queridos, ele vai para o verso 6 e começa com um chamado, uma convocação. Lembrem-se, irmãos, de todas essas verdades espirituais que sustentam a sua alma. Nisso exultemos. Nós somos amados de Deus. Exultemos, nós somos guardados pelo Senhor. Diante de todos esses benefícios, exultemos porque Deus nos ama. Essa é a mensagem do início do verso 6. Bom, tudo bem, gostei bastante. Mas se Pedro estivesse aqui, eu ia dizer para ele: tudo bem, Pedro, legal, gostei da sua mensagem, tocou em meu coração. Mas como ter esperança viva no meio das dificuldades? De verdade, vai, entre nós dois, vai, Pedro, abre o coração aí. Como é que eu consigo ficar alegre no meio das dificuldades? Como é que eu consigo encarar com alegria provações na minha vida? É muito difícil, Pedro. Agora, eu acho muito interessante que, em momento algum, Pedro diga que Deus vai tirar você da provação ou da dificuldade. Observe aí o texto. Embora Deus não ignore os vários tipos de provações, as multiformes dificuldades, e nos faz perceber nesse texto que elas fazem parte da vida, e que mesmo aquele que escolhe colocar sua esperança em Cristo não estará isento de situações que impliquem em frustração, em tristeza, em aflição, em mágoa, em ofensa ou preocupação. E existem muitas igrejas por aí, e crentes aí por aí, dizendo: não, se você for fiel, você não sofre, de jeito nenhum. Se você é fiel de verdade, você estará sempre feliz, isento de qualquer dificuldade. Cairão 1000 à sua direita, 2000 à sua esquerda. Textos fora de contexto que você já ouviu, né? Porque você não é cauda, mas é cabeça. Amém?
Para registro, ninguém falou amém. Graças a Deus. Estamos numa igreja sadia. Mas na hora do vamos ver, isso não sustenta a vida de ninguém. Basta o sujeito entrar num momento de dificuldade que ele vai pensar que o problema é a sua fé. Mas, querido, entenda, o problema é a instituição onde você está indo. São as pessoas que você está ouvindo falar de uma palavra que elas não entendem. O mais interessante é que no meio dessa crise de esperança que eu também vivo, Deus não está isento, não ignora esse momento, pelo contrário, me chama a manter a minha visão nele. E vai além. Sabe por que Deus não tira a dificuldade, não isenta você de passar por sofrimento e por dor, e por questionamentos de toda ordem? Está aí no verso 7. Mostra que é uma grande oportunidade de termos o Senhor intervindo nessas variadas situações da vida, onde eu poderia muito bem escolher passar sozinho, mas eu decidi colocar a minha esperança em Cristo, colocar ali a fonte da minha inspiração, focar nele o meu olhar. Mas quando eu tiro o olhar de Cristo, surge em mim a insegurança, o sentimento de impotência e, finalmente, naquela madrugada, com a luzinha acesa, eu sentado ali no meu sofá sozinho, minha esposa já foi dormir, eu pensando nos problemas ou de saúde, ou de um filho ou de outro, situações da família que eu gostaria que fossem diferentes, a história da minha vida, eu ter passado situações tão difíceis, eu fico ali lutando com essas realidades. Se em algum momento dessa luta pessoal eu não considerar manter os meus olhos em Deus, a minha esperança vai para o vinagre. Começa uma espiral de insegurança e principalmente impotência, que me leva a viver num passado que eu não posso mais mudar. Você entende isso? Rapaz, se eu tivesse feito aquilo, Júnior, diferente, hoje as coisas poderiam ser muito, muito diferentes. Você não acha? Se eu tivesse dado uma outra palavra, se eu tivesse assumido uma outra posição, se tal pessoa pudesse fazer, querido, insegurança, impotência, crise de esperança. Agora, se você escolhe colocar sua esperança em Cristo, vai receber dele uma intervenção misericordiosa, que vai ajudar você a exercitar a sua fé como um músculo de uma perna que vai se atrofiando por estar parada. Vai perceber que ao exercitar a sua fé, que ainda é possível uma movimentação, sim, ela está funcionando. Mas Pedro diz, você vai constatar que a sua fé tem grande valor. Não importa o tamanho dela, mas como o inimigo sempre vem para mim dizendo que a minha fé não vale de nada. Quantas vezes eu estou ali orando nesses momentos de solidão e ouço uma voz dentro da minha mente dizendo, você é um idiota mesmo, né? Desculpe, é só dentro da minha mente. Você está falando com quem? Ninguém está te ouvindo. Você está sozinho, rapaz. Você jogou a sua vida fora. Quem mandou você largar a faculdade, 17 anos de idade, e se dedicar ao ministério, seu burro? Hoje você podia estar rico,
usufruindo do seu dinheiro e está aqui se preocupando com a vida de outras pessoas. Que gostoso perceber no meio disso e relembrar no meu coração que o Senhor está presente naquela minha madrugada e que eu nunca estarei só. E eu posso buscar nele o recurso para que no meio desse processo de dificuldade eu venha a amadurecer, a crescer, a tomar decisões e posturas corretas. Enquanto o valor dessa fé, mesmo pequena que eu tenho, é testado e aprovado por Cristo e vai mostrando os seus resultados de uma maneira maravilhosa. Veja os versos 8 e 9. Quando você coloca a sua visão no lugar certo e se deixa exercitar por Deus, vai ter a sua esperança renovada. Vai ver que do seu coração brota cada vez mais ligação visceral com o seu mestre. Vocês o amam e, apesar de não o verem agora, confiam nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé. A salvação da sua alma. Bom, querido, a esperança do discípulo se realiza em Cristo. E agora eu só posso convidar você a um momento de oração e decisão. Eu muitas vezes me sinto muito pequeno diante das situações da vida que eu não posso mudar. Eu trato de problemas de pessoas todos os dias, de todas as semanas. Não tem uma semana que a gente aqui na Borda não esteja envolvido com o problema de alguém. Quantas vezes, quando a pessoa sai, a gente começa a orar por essa pessoa, gostaria de ter o poder de colocar a mão naquele coração e fazer uma transformação. E de repente, no meio dessa nossa insegurança, Deus nos fala, eu posso. Então, qual visão que vai fazer parte da maneira como você vive hoje e a partir de hoje, querido? É preciso que você tome essa decisão. Eu sei que cada pessoa que está aqui, em maior ou menor grau, vive alguma dificuldade. É preciso que você relembre as coisas que você já tem pelo poder da misericórdia de Deus. Segundo, entenda que essa dificuldade não lhe deixa sozinho, muito pelo contrário. Vai ter o recurso e a intervenção de um Deus todo-poderoso, que mesmo no meio de tanta dificuldade vai mostrar para você que a sua fé tem grande valor quando colocada nas mãos certas. E que isso vai redundar na sua vida em louvor, graça, glória e honra, aqui e para a eternidade. Então gostaria de chamar você a um momento de oração. Que você possa pedir perdão, se for o caso. Senão que você possa finalmente abrir mão de outras visões e dizer ao Senhor, eu tenho minha esperança em Cristo, mas eu ouvi a sua palavra, eu agradeço porque o Senhor regenerou o meu coração para uma esperança que é viva. Obrigado por o Senhor me lembrar que eu tenho uma esperança que não pode ser tocada nem desgastada de forma alguma. E que no meio das dificuldades eu nunca estarei só. Mesmo que não haja uma outra pessoa de carne e osso ao meu redor,
eu sei que o Senhor está comigo, que o Senhor me consola, que o seu poder ativo vai finalmente me ajudar a atravessar essa dificuldade. E essa fé tão pequena que eu tenho no meu coração vai se revelar com grande valor, porque está entregue nas suas mãos, Senhor. Recebe a nossa adoração, recebe a nossa tristeza, recebe o nosso desejo de começar de novo, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa esperança em crise, e queremos transformar o nosso ser e ser transformados pelo Senhor a partir de agora, para que a esperança viva volte para nós, se instale no coração, transforme o nosso olhar, que possa brotar alegria e exultação na sua presença. Amém. Que haja poder no meio do seu povo, Senhor. Que os meus irmãos redescubram essa maravilha, que possam viver esse dom espiritual maravilhoso, a partir de agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.